Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Vamos trazer aí notícias do Timão, Liga Nacional de Futsal, Copa do Mundo de Clubes, chegando agora às suas quartas de final. Surpresas, com surpresas, né? Próximos jogos do Corinthians, fim de contrato de alguns jogadores, né, que já pode assinar pré-contrato com outras equipes, e a votação do impeachment, né, do Augusto Melo para agosto. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, dê seus comentários tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo, depois uma moralzinha para vocês. Desde já, agradecendo aqui, né, Cristiano Vitrio, que deixou um comentário lá no Face, no grupo Todos Poderosos Timão, onde eu divulgo, né, os vídeos. Também Josué Silva, do grupo Esporte Clube Corinthians Paulista Notícias, né, que eu também divulgo lá. E Reginaldo Silva, Regina Ramos e Empreiteira, né, primos na família Corintianas, também lá do Face, né, mais um grupo, tá? E a Nina Maia no YouTube. Legal que esse pessoal que assim, no Face, não tô colocando só no Face, tem uns grupos lá também de corintianos, eu jogo, né, em vários grupos. É legal que o pessoal tá abraçando e isso é legal, bom pra caramba, né? Obrigado aí galera, obrigado mesmo. E tem também José Roberto 1923 no YouTube, que deixou um comentário, né, sobre Augusto Melo. Respondi ele hoje, né, já tem uns 2 dias que ele deixou, 3 dias mais ou menos, mas respondi ele hoje. Obrigado aí Zé Roberto, né, pelo comentário, bem sucinto, gostei bastante, concordo até com ele, viu, com as palavras, tá bom? Vamos lá, gente, começar, para o vídeo não ficar longo, vamos lá falar da Copa do Mundo de Clubes com surpresas, hein? Com surpresas, acabou agora, acabou. Real Madrid 1, Juventus da Itália 0. A Juve perdeu para o Real Madrid. O primeiro tempo foi bem equilibrado, mas no segundo tempo foi um amasso, literalmente um amasso do Real Madrid. E o Di Gregório, que é o goleiro da Juventus, fez defesas impressionantes, gente. Esse placar hoje, 5-6-0, estaria de bom tamanho. O Real Madrid jogou muito. Eu já tinha falado isso para algumas pessoas que me perguntaram sobre esse Mundial lá no serviço. Eu falei, o problema não são as outras equipes, é o Real Madrid. Mas o Real não sei o que. Na Liga dos Campeões é a mesma coisa. Fase de grupos, ele começa capengando, empata um jogo, joga mal no outro, não sei o que, ele vai ganhando corpo. E durante o mata-mata ele explode. Vamos lá. Tivemos no sábado, né, que eu acabei não gravando o vídeo ontem, mas no final o Chelsea, que o jogo teve aquela paralisação por causa da chuva, né, estava vencendo de 1-0, na volta, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Chelsea conseguiu tomar um empate, e aí na prorrogação o Chelsea acabou sobrando e fez 3-0. No domingo tivemos PSG 4, Inter Miami 0, jogaço do PSG. Flamengo derrotado pelo Bayern de Munique por 4-2. A Internacional de Milão ontem perdeu para o Fluminense, para mim uma surpresaça, tá? E o que mais me surpreendeu, às 10 horas da noite, o Al Hilal venceu o Manchester City por 4-3 na prorrogação. Isso mesmo, o Al Hilal, que não é um time ruim, mas não vinha jogando uma boa Copa de Clubes. E lógico, o City era favorito, assim como para mim a Internacional era favorito sobre o Fluminense. Com essa surpresa, e hoje o Real Madrid venceu o Juventus por 1-0, teremos na sexta-feira às 16 horas Fluminense e Al Hilal, na mesma chave, né? Palmeiras às 22 horas contra o Chelsea, reeditando a final de um Mundial deles. Cara, esse lado da chave ficou mais fácil, tanto para o Palmeiras quanto para o Fluminense. Principalmente com a saída do City e da Inter de Milão, né? Porque teria até Fluminense, Inter de Milão e City e tal. Mas ficou fácil para o Palmeiras. E para o Fluminense também, vamos ver o que acontece. No outro lado da chave, que será no sábado os jogos, às 13 horas, PSG e Bayern de Munique. Que jogão, cara.
Que jogão. Mais uma final antecipada. E às 17 horas, Real Madrid esperando agora, né, às 22 horas vai ter o jogo entre Borussia Dortmund da Alemanha e Monterrey do México, o time do Sérgio Ramos. Se der a lógica aqui é o Borussia, né? Mas como essa Copa do Mundo está dando algumas zebras, né? Então pode até acontecer do Monterrey se classificar e aí jogar contra o Real Madrid. Mas vai ser pega pra capar, né? E eu vou fazer um vídeo depois só sobre essa Copa do Mundo de Clubes. Como o jogo só tem sexta-feira, então eu não sei se eu faço amanhã ou se eu faço na quinta. Mas eu farei, tá? Porque na sexta os jogos, já tem jogo 4 horas da tarde, aí tem que fazer antes. Mas eu farei só sobre a Copa do Mundo de Clubes, tá bom? Vamos fechar aqui a Copa do Mundo, acelerar para Liga Nacional de Futsal. Ontem, às 20h30, no ginásio Vlamir Marques, lá no Parque São Jorge, o Timão venceu o Tubarão por 2-1 pela 10ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Os gols do Timão foram de Lucas Martins, né, e do Tubarão foi do jogador Dudu. O Timão chegou a 19 pontos e está em 5º lugar. Parabéns para o futsal. Nossa, futsal que eu gosto muito. Gosto muito, joguei e gosto muito. E quando tem oportunidade a gente dá uma brincadinha de leve, né? Só para nos aprender. Vamos lá. Falar do Timão nos treinos, né? O Timão segue treinando, treinou domingo, treinou ontem, treinou hoje. E foi um treino aberto ontem. O Yuri Alberto já está em transição, né? Transição física para os gramados, né? De domingo, né? E ontem ele está encaminhando a reta final da sua recuperação após sofrer uma fratura no processo transverso da vértebra L1. Mas ainda precisa de alguns dias para ser totalmente liberado, segundo os médicos, de 15 a 20 dias. O Timão terá 12 dias de preparação, né, antes do retorno às disputas dos campeonatos, que começa no dia 13/7 na Neoquímica Arena, no domingo, contra o Red Bull Bragantino. E aí o que acontece? Antes do jogo contra o nosso arquirrival, o Corinthians vai jogar contra o Bragantino, dia 13/7, 13ª rodada do Brasileiro, em casa. Depois pega o Ceará fora, 16/7, 14ª rodada. Depois pega o São Paulo lá no Panetone, do dia 19/7. Em casa encara o Cruzeiro, 16ª rodada, 23/7. E fora pega o Botafogo, 26/7, 17ª rodada. Depois encara o arquirrival em casa, jogo de ida da Copa do Brasil, 30/7. Depois encara o Fortaleza, também em casa, 18ª rodada, 3 de agosto. Depois pega o arquirrival, o jogo de volta, 7 de agosto, lá no Allianz Parque. Fechou aqui. Lá, próximos jogos, Timão nos treinos. Vamos lá, gente. Jogadores que podem assinar pré-contrato, já podem assinar com qualquer clube, né? Eles têm contrato com o Corinthians até 31/12/2025, são eles: Fabrício Angileri, lateral esquerdo argentino, de 31 anos, Matheus Bidu, lateral esquerdo, de 26 anos, Gustavo Henrique, zagueiro, de 32 anos, e o ídolo de vocês, o Ángel Romero, 32 anos, atacante. Fora eles, ainda tem o Maicon, 27 anos, volante, Thales Magno, atacante, 23 anos, que tem contrato de empréstimo com o Corinthians até 31/12. Provavelmente o Corinthians não deve, acredito eu, renovar esses empréstimos, né? E o Thales Magno vai seguir a vida dele, já que não consegue jogar bola. Eu gosto do futebol do Thales Magno, mas não está conseguindo jogar. E o Maicon já era, né, gente? Não é mais feito ficar jogando no Corinthians, não tem como. Por mais que o Dorival ame ele, né? Mas é assim, tem uma enquete no meu timão que é: qual desses 4 jogadores você renovaria? Provavelmente o Ángel Romero vai ganhar disparado. Eu, sinceramente, cara, o Gustavo Henrique é um bom zagueiro, mas vive só machucado. Fabrício Angileri começou bem, depois não consegue jogar, e eu descartaria. Matheus Bidu é fraco, não renovaria. E o Ángel Romero, eu não preciso nem falar, porque eu não queria que fosse renovado. Vamos lá. Segundo o jornalista Samir Carvalho, do Café do Setorista, Juan Quinteiro, aquele que destruiu a gente, né, quando jogava pelo Racing,
Hoje ele está no time da Colômbia. É um colombiano, 32 anos, meia, bom de bola, muito bom de bola. Foi oferecido ao Timão e foi rejeitado por Fabinho Soldado e a diretoria do Corinthians, segundo Samir Carvalho. A diretoria, assim como também foi o Romarinho, viu? Romarinho, o eterno Romarinho. Porque a diretoria e o Fabinho Soldado entende que o Corinthians agora, nessa janela, tem que trazer jogadores mais novos para aguentar, né, o tranco dos campeonatos, né, de vários jogos. Eu também concordo. Mas também você não pode trazer qualquer cabeça de bagre, senão você vai encher o time de jogadores ruins. Segue em pauta aquele Biel, que eu não traria, ainda mais que o Sport está pedindo uma bala por ele. Tudo bem que seria por empréstimo, mas, é muito dinheiro para um jogador mediano, né? Tem o lateral direito, que me fugiu o nome agora, eu acabei não anotando, e o goleiro. Cara, eu acho que o Corinthians tem que focar em outras posições. E, vai aqui no Brasil mesmo, gente, não vai lá fora. Sabe, lá fora é muito dinheiro, você vai gastar muitos salários altos. Vai aqui, aqui no Brasil tem, gente. Aqui no Brasil, se você vai trazer jogador desconhecido de fora, traz o desconhecido daqui de dentro, pelo menos, tá bom? Que é mais barato. E para fechar o vídeo, votação do impeachment, né, para destituição do nosso presidente afastado, Augusto Melo. Corinthians define regras para a Assembleia Geral, né, dos associados para o impeachment de Augusto Melo. Está marcada para 9 de agosto, já confirmado o horário, das 9 da manhã às 17 horas, na sede social lá no Parque São Jorge. Não haverá atividades sociais, nem esportivas, nem de alimentação. O clube estará fechado, apenas aberto para a votação. Então, nada dessas atividades que eu falei irá funcionar nesse dia. Os pré-requisitos para os associados participarem da votação são maiores de 18 anos, admitido há mais de 5 anos no quadro social, exceto militantes e dependentes que eles não podem votar, e 3, situação financeira regularizada até 2 meses antes da votação, ou seja, em 9 de junho. Todo mundo que estiver nessas condições estará apto a votar. Trarei um vídeo depois só sobre isso, vou deixar até aqui, não vou nem riscar, tá? Vou deixar aqui, para depois falar só sobre isso, tá bom? E é isso aí, gente, tá? Mais novidades, trago nos próximos vídeos, mas entre amanhã e quinta um vídeo sobre a Copa do Mundo de Clubes e depois um vídeo sobre essa votação da destituição ou não do presidente afastado Augusto Melo, tá bom? Galera, fiquem com Deus. É isso aí, fechou o vídeo. Boa terça-feira a todos, boa semana, né? E vai Corinthians!